Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês que acompanham o nosso canal Bíblia e Teologia. Eu faço vocês muito bem-vindos a esse vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva nesse canal. Se puder compartilhar, compartilhe aí com alguém que com certeza irá ajudá-lo de alguma forma na sua vida espiritual. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco, e vou falar um pouco, sobre a EBD, Escola Bíblica Dominical, tá? Vou falar sobre a lição que nós estudamos durante esse ano de 2023, que foi a lição, que foi as lições, ou com o tema até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então nós tivemos nessa lição, nós tivemos 14 lições nessa revista, tá? Baseadas em missões. O propósito da missão, enfim, foram 14 lições voltadas para esse tema, missões. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, falta pouco tempo para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, então a igreja ela tem aí uma certa urgência de pregar o evangelho a todas as pessoas. A gente às vezes perde muito tempo com debate, com assuntos que não são tão importantes, e deixamos de pregar, de cumprir o mandamento mais importante que Cristo deu à igreja, que foi pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E no evangelho de João capítulo 16 é repetido o mesmo mandamento, com promessa do derramamento dos dons espirituais. Então, em vista dessa urgência que a igreja tem de pregar o evangelho, esse ano, essa lição foi só sobre missões. E eu, como professor de escola bíblica dominical, eu dei todas essas lições enfatizando, encorajando e ensinando, claro, os membros a fazerem missões, a pregar o evangelho de todas as formas. Naquela época, na época dos apóstolos, no período de Cristo ali, havia uma grande dificuldade de se pregar o evangelho, né? Porque as pessoas elas tinham que andar a pé, elas sofriam perseguições, enfim, o trajeto era bem difícil, era bem complicado. Hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa para a divulgação da palavra de Deus, que é a internet, as redes sociais, onde a gente, de casa, de qualquer lugar de onde a gente esteja, a gente pode ler um texto bíblico, explicar um texto bíblico, falar do amor de Deus para as pessoas, pregar o evangelho para as pessoas. E também na nossa rua, enfim, qualquer lugar que a gente esteja, nós temos uma grande facilidade hoje de pregar o evangelho, tá? Então, nós esperamos que a igreja esteja realmente consciente, a minha igreja, por exemplo, e que nós temos alguns projetos para o ano de 2024 com respeito à obra missionária, tá? A gente tem uns projetos aí de resgate, temos um projeto aí de alcançar pessoas por meio da palavra de Deus. Claro, não pescando em aquário dos outros, tá? Porque a própria Bíblia diz que isso não é legal, né? Mas a gente pregar realmente em lugares onde tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tá bom? Então essa foi a lição que nós estudamos, e tem uma lição para o próximo ano que eu achei muito importante, que é essa lição aqui, ó, que é Igreja, o corpo de Cristo. Nós temos aí 13 lições
que vai falar sobre a igreja, o corpo de Cristo, que é um tema muito importante. Além, tivemos missões e agora falando sobre a igreja, o corpo de Cristo. Eu estava com um projeto, eu até falei com o pastor da minha igreja, da nossa igreja, eu estava com um projeto de ensinar sobre as regras de fé da Assembleia de Deus, na minha igreja, tá? Falei com o pastor, ele disse, irmão, a escola é sua, você faça do jeito que você achar conveniente, tá? Então eu tinha esse projeto de 2024, ensinar sobre as regras de fé. Só que esse tema eu achei tão importante, tão relevante para a igreja, que eu vou deixar essa regras de fé para outra ocasião. Eu posso até também pregar, que eu prego muito na igreja, praticamente toda semana, eu posso muito bem usar também as regras de fé como instrumento para a minha pregação, tá? Então, por que eu achei importante e relevante essa lição? Nós sabemos que muitos evangélicos no nosso meio, no meio pentecostal, eles não têm a mínima ideia do que é igreja, do que é corpo de Cristo. Para falar a verdade, muitos não sabem nada, não sabem o sentido de corpo, enfim, zero, são zero nesse entendimento, inclusive os membros da minha igreja, tá? Eu tenho que ser honesto, inclusive eles, tá? Então, se você parar qualquer desigrejado aí, na rua, qualquer canto, e perguntar assim para ele, cara, por que você não está mais se juntando? Por que você não está indo mais à igreja? Ele vai dizer o seguinte, não, é porque eu sou igreja, eu posso cultuar a Deus em casa, eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu sou igreja. Ou seja, é um entendimento errado, né? É um entendimento errado. Templo do Espírito Santo somos nós, mas igreja é corpo. Eu só consigo ser igreja junto com meu irmão, reunidos num lugar, independente do lugar. Mas a gente nós temos que estar reunidos, porque o que é igreja? É corpo. E o que é corpo? Conjunto de membros interdependentes, um depende do outro. Não é verdade? Então, por causa desse conhecimento errado, que muitos não entendem, não sabem o que é igreja, tá? Misturam templo com igreja, faz um marabanhado com essa questão, né? Que eu achei muito importante. E essa lição realmente é uma lição muito importante e que vai ajudar essas pessoas a ter um entendimento correto do que é igreja, tá? Então nós temos aqui na lição número 1, nós temos a origem da igreja, como a igreja surgiu, tá? Nós temos imagens bíblicas da igreja, que é a lição 2, a natureza da igreja, lição 3, a igreja e o reino de Deus, lição 4, a missão da igreja de Cristo, lição 5, igreja, organismo e organização, lição 6, é muito interessante essa lição aqui, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, o batismo, a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto, muito importante também essa lição, o poder de Deus na missão da igreja. Muitas pessoas aí hoje estão ensinando, dizem que é cristão, estão ensinando que não há necessidade de batismo, não há necessidade de ceia, tá? E não há necessidade de ter um pastor, de ter um líder, de ter um pai, um cabeça, um orientador, um condutor, tá? Então, toda essa gama de ensinamento errado está na cabeça de desigrejados aí, que estão disseminando para pessoas que são evangélicas, que não têm uma estrutura de doutrina solidificada, e elas acabam aí muitas vezes sendo enganadas, enroladas, ludibriadas por essas pessoas que não têm nenhum conhecimento do que é a igreja, da origem da igreja, tá? Se nós somos igreja ou não, enfim, são várias questões que essas lições vai abordar, trazendo com certeza crescimento e conhecimento espiritual para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.